Vamos falar agora um pouquinho da classe criptografia. É bem possível que vocês precisem definir classes customizadas quando vocês estiverem fazendo o teste de vocês, tá? Então, eu vou dar uma passada aqui, né, nessa classe que eu criei e vou mostrar como é que funciona a criação de classe para a gente utilizar o nosso teste. Nesse caso, eu criei uma... Por que eu criei essa classe? Porque, olha só, ela tem uma inteligência que, se eu fosse colocar lá no método main, né, na nossa classe main, de onde a gente chamou o teste, ficaria um texto muito grande, sem falar que, né, ficaria difícil de entender e eu não conseguiria reutilizar essa inteligência em outros testes que eu vier a fazer. Então, por isso que eu encapsulei essa inteligência toda numa classe e especifiquei métodos para essa minha classe, tá? Lembrando, métodos são comportamentos, beleza? Então, eu guardei variáveis, né, que são estados, e métodos, tá? Então, vamos dar uma passada aqui, primeiro uma passada geral na classe, e depois eu vou explicar detalhadamente o que a classe faz, vocês vão entender como é que ela faz a transformação do texto normal, né, do texto que eu passei, em um texto encriptado, beleza? Vamos lá. Primeiro, quando a gente vai falando de classe, sempre tem essas... Então, class, né, que é a palavra reservada para classe no Ruby. O nome da classe, que vai ser um texto explicativo, né, descritivo, é uma palavra descritiva. E o end, que vai fechar a nossa classe, tá? Então, olha só, quando a gente clica no end, ele vai marcar a classe de amarelo lá em cima. Então, aquele end que está lá embaixo, ele diz respeito à classe aqui de cima. Então, eu encapsulei, né, todo esse código que está aqui, eu encapsulei dentro dessa chamada class e end. Ok. Outra coisa que a gente vai ver muito em classes são variáveis, né, no caso aqui é uma variável de instância, e métodos, beleza? O método ele é definido pelo def, def e end também, tá? Aqui eu coloco o nome do método, sempre com letra minúscula, classe sempre com letra maiúscula, tá? Esse é um padrão do Ruby. E dentro do método a gente coloca a inteligência que a gente quer. Então, olha só, esse método def, que é criptografar, ele vai pegar um texto, receber um texto, e vai devolver um texto cifrado. Okay? Return também é uma entidade que vocês vão ver com bastante frequência quando estiver trabalhando com o método. Okay? Vamos descer mais um pouquinho. Lá embaixo tem outros métodos que eu especifiquei para essa minha classe. Tem um método que eu chamei de decifrar V2, que ele é bem parecido com o decifrar. É só para, nesse caso aqui, eu estou só passando um texto e devolvendo ele decifrado. No método decifrar, eu estou passando um texto e um objeto, ok? Por enquanto a gente pode ignorar essa decifrar 2, vamos focar só na classe decifrar. E aqui embaixo a gente tem um outro método, olha, def, tá? Especifica um método, e o nome dele é decifrar private. Então voltando, né? O que o método de criptografar faz? Recebe um texto e devolve o texto cifrado. Vocês vão ver que aqui no meio tem um monte de texto, um monte de coisa que eu coloquei, mas o que basicamente isso aqui faz, tá? Essas linhas a gente pode ignorar por enquanto. O texto que foi recebido, né? Como ele é uma sequência de caracteres, eu estou utilizando um it, que também está nos vídeos anteriores, tá? E um bloco, tá? O do end aqui. Estou utilizando um it para poder pegar cada caractere desse meu texto, que lá no nosso exemplo tinha sido palito. Então, para cada caractere de palito, eu estou guardando ele numa variável e fazendo aqui embaixo os processamentos seguintes. Tá?